É sempre precioso estar na presença de Deus. E Deus tem ministrado os nossos corações, Deus tem estado aqui. Deus tem estado com você na segunda, até o domingo, até todos os dias. Mas estar em comunidade para adorá-lo, para receber dele, é um privilégio. E nós temos essa liberdade, no nosso país. É uma gratidão a Deus que tem que existir no nosso coração. Nós podemos nos reunir. E nós estamos dando continuidade ao nosso tema. Vocês vão decorar esse versículo. Na verdade, os 4 passos: amplie, estenda, alongue e firme. Nós estamos falando sobre alongar a nossa lona, a nosso pano de roda, como nós já falamos. E hoje eu quero falar sobre alongar a nossa sensibilidade. Porque quando nós pensamos em tenda, nós pensamos em lugar de abrigo, de aconchego, de acolhimento, aonde nós podemos nos acolher, nos proteger, mas também temos que alcançar pessoas e trazer para dentro da tenda. Então eu quero hoje destacar sobre esse tema, sobre sensibilidade. E é um tema que, na verdade, mexe bem comigo, porque pela maneira prática que eu sou um cara muito objetivo, e às vezes tão direto, e eu me perco na questão da sensibilidade. Eu me esforço, eu me dedico, eu sempre estou atento a buscar ser sensível, mas às vezes na minha praticidade eu não tenho tanto esta sensibilidade. E se falando de sensibilidade, ela é o quê? É uma qualidade essencial na vida cristã. Quanto mais sensível for em relação a Deus, quanto mais sensível for em relação ao próximo, e quanto mais sensível for em relação a mim mesmo, mais bem-sucedido eu vou ser. Mas infelizmente hoje nós somos pressionados a viver de maneira tão intensa, mas sem relacionamento. Essa semana eu estive ali visitando o colégio, e estava ali conversando com a Miri, dando uma volta pelo colégio, e um dos testemunhos que nós temos ouvido sobre lá no colégio, que a lei de suspender o celular nas escolas, ou na escola que nós fazemos parte, nas escolas, foi algo assim tão tremendo, porque os adolescentes agora estão conversando, estão jogando dama, estão jogando xadrez, estão mantendo relacionamento. E quando houve essa lei, até a Miriam compartilhava, para nós como escola trouxe aquela, que vai ser? Mas eles estão descobrindo uma nova, na verdade uma antiga premissa do relacionamento, da intimidade, e eles estão conversando mais, e eu ouvi isso claramente, está uma paz tremenda na escola. Por quê? Porque eles estão desenvolvendo novamente intimidade, estão desenvolvendo relacionamento, estão se comunicando, estão, tendo uma interação um com o outro. E também nós somos pressionados da mesma forma. Não somos adolescentes na idade, mas somos adolescentes na fé, porque por mais tempo de fé que tenhamos, nós ainda sabemos tão pouco a respeito de Deus, e a pressão deste mundo nos atinge da mesma forma. E esta pressão deste mundo tenta, sacar de nós o relacionamento. Nós também somos influenciados intensamente pela mídia, pelo celular, por todo o tempo gasto de maneira inconsequente, sem raciocínio. E é gostoso, e quem aqui já não caiu em tentação de repente começou a passar o dedinho ali, sem parar para pesquisar com profundidade, mas começou a passar o dedo, só ver os tópicos, só as informações, e quando olha no relógio, já passou 1, 2 horas. Quem já caiu nesse pecado aqui? Todos nós. E não é envolvente
Não é envolvente o fato de você querer estar ali vendo e buscando e querendo, mas nem sempre motivado pela essência. Nós queremos ser informados, são tantas informações. E o que acontece? Isso tem roubado de nós uma intimidade com Deus, uma intimidade com o próximo e uma intimidade consigo mesmo. Porque se você parou, chegou em casa, primeira coisa que você faz, não, vamos inverter, você acorda, primeira coisa que você faz, você vai ligar o celular. Você é roubado, seduzido. Então nós temos perdido a nossa intimidade com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Então nós queremos destacar hoje esses 3 tópicos, ampliando, quer dizer, estendendo a nossa lona da intimidade. E se tratando da nossa intimidade com Deus, tem um texto assim que mexe muito comigo, que está em Jeremias, capítulo 2. Aqui Deus abrindo o seu coração para o povo de Israel, rasgando o seu coração, o próprio Deus. E até na semana passada eu assisti um filme que é uma maneira, eu não sou muito de filme, tá? Mas eu assisti um filme que foi uma analogia, uma coisa que pegaram na história daquele profeta, Oséias. E o filme reportava um relacionamento de um rapaz que conquista uma prostituta e tem como referência de um livro que tem a referência de Oséias. E naquele filme eu chorei, junto com a Vera, eu falei, olha, eu não tenho tanta compaixão assim. Porque o filme de Oséias, na verdade o relato do livro de Oséias, Deus determina que Oséias case com uma prostituta e ela vai e se prostitui, ela se envolve com outro homem, ele vai atrás, simbolizando a compaixão de Deus. E nesse filme, é um filme muito interessante que traz essa referência. Depois pergunta o nome para a Vera que eu não lembro, tá? Então, mas esse filme traz essa história, um filme até meio mexe com a gente. Mas eu chorei, eu falei, poxa Deus, se dependesse de mim, eu até perdoaria, mas tchau, vai cuidar da sua vida, se vira, plantou, colheu. É mais ou menos assim que eu funciono. Não tenho dificuldade de perdoar, mas ter dificuldade, aquela compaixão, de ser intenso, de perseverar. Oh Deus, tem misericórdia de mim. E eu tenho clamado por isso, e olha que eu me empenho. Eu tenho procurado estar atento a esta busca de sensibilidade. Mas olha o que Deus está falando para Israel, está falando para mim e para você nesta manhã. Verso 2: vá proclamar aos ouvidos da comunidade cristã Deus presente, reunida no domingo de manhã em Votorantim. Eu me lembro da sua fidelidade quando era jovem, quando você começou a conhecer o meu nome. Eu me lembro da sua juventude no relacionamento comigo. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra que você não semeava. Oh, minha filha, meu filho, você era santo para o Senhor. Os seus primeiros frutos de sua colheita, todos os que se levantavam, devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça o alcançava. Em outras palavras, eu sou o seu defensor. Quem se levantava contra você, você tinha a minha defesa, e essa pessoa iria colher, assim, colhia o fruto de se levantar contra a minha noiva, contra a quem eu amo, declara o Senhor. Tenta se colocar, Deus falando para mim e para você. Eu me lembro do seu primeiro dia, quando você levantou a mão e disse: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Talvez alguns de nós chorando, dizendo: eu sou um pecador. Ó Deus, eu tenho uma vida vazia, eu não tenho sentido algum.
E com certeza, eu e você nos apaixonamos por Deus. A nossa intimidade era tão grande que, poxa, ler a Bíblia, ir na igreja, era algo tão gostoso. Você chegava a contar para os seus amigos: olha, eu conheci algo diferente. Havia o quê? Uma paixão. Mas o tempo tem passado. Eu me lembro, Deus falando para mim, para você, eu me lembro a intensidade da nossa intimidade. Eu me lembro o quanto que você chorava na minha presença, dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor me perdoou. Deus está dizendo para mim e para você: eu me lembro do seu empenho, da sua dedicação, do seu esforço, da sua alegria, sabe, daquela vibração que você tinha por mim. É esse Deus que está nos chamando novamente para a intimidade. Mas passa o tempo, eu já estou caminhando há 45 anos, sem perceber a rotina, sem perceber, a gente vai se acostumando, sem perceber, a gente vai perdendo a intimidade. Eu, falando de mim, mas não é diferente com você. Aquele devocional de 1 hora, de anotar versículo, eu me lembro muito bem que eu comecei numa época na minha vida, está me vindo agora, eu comecei a copiar a Bíblia, para gravar mais. Eu me lembro muito bem de naquele tempo, lá nos anos 80, sobre o desafio de decorar a Bíblia. Tinha até um movimento, uma escola que ensinava isso. Eu me lembro. Mas o tempo está passando. Eu estou ouvindo Deus falar para mim: eu me lembro, Carlos. Eu me lembro do tempo que você chorava. Eu me lembro, Deus está falando para você: filhinha, eu me lembro de você. Filhinho, eu me lembro. Em outras palavras, Deus está falando para mim e para você: eu não me esqueci de você. Eu não deixei você. Eu continuo aqui. Eu estou aqui. Deus está nos chamando. E no verso 13 desse capítulo 2 ele diz: os meus filhos cometeram 2 crimes, 2 maldades. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas. Amados, ampliar a nossa lona da intimidade é nós voltarmos a ouvir o coração de Deus. Nós precisamos desligar o celular. Nós vamos orar, vamos ter um tempo a sós com Deus. Ah, Carlos, eu uso o celular para pôr uma música para me meditar. Show! Quando termina a música, você vai querer mudar para outra e você para. Ah, deixa eu ver a última mensagem. E se esqueceu que estava falando com Deus. Quantas vezes também com o relacionamento com o próximo, com a esposa, com o filho, com o amigo, você está ali numa mesa de almoço e está conversando, de repente está até no silencioso, mas vibrou o celular. Você estava numa conversa de intimidade, a pessoa compartilhando os seus sentimentos, você vê o brrr, você vai lá no celular e pega, sem perceber,
que aquela pessoa estava falando com você. Quando fazem isso com você, você fica triste, mas você se esquece de que quando você faz isso com um outro, também deixa a pessoa triste. E estas coisas vão roubando de nós a intimidade. Quantas vezes somos saqueados? Então é momento de nós tomarmos consciência e alongarmos a nossa tenda da intimidade. Nesta manhã Deus está me chamando, está te chamando para retomarmos, ao voltar ao início de tudo, ao realmente querer mais de Deus. Sim, os anos passam, a maturidade do relacionamento muda-se, as reações, mas jamais deve mudar a motivação do nosso coração. Sabe por que os cristãos hoje vivem no sobe e desce? Não tem constância. Sabe por que você é levado por tantos argumentos da internet? É porque você não tem convicção, você não tem intimidade com Deus. Você está sempre ouvindo um que pensa assim, o outro que pensa de outro jeito, e você fica no meio. Ah não, agora eu penso assim, não, eu creio no batismo com o Espírito Santo, falo em línguas estranhas. Não, mas agora já passou, o tempo da língua já passou, agora, e você vive nesse nem cá nem lá, e perde a grande oportunidade de ter intimidade com o Espírito Santo. Perde a grande oportunidade de usar o dom de línguas como meio de você edificar a si mesmo, porque você acha que não, as línguas já passaram. Tem teólogos com toda a convicção defendendo isso. E você? Qual é a essência da sua fé? Onde está a sua intimidade? Você já se esqueceu que você foi batizado com o Espírito Santo? E você falou em línguas, e algo aconteceu na sua vida, e não foi emoção, não foi manipulação de uma reunião, Deus te tocou, e você sabe que isso foi real, e de repente, já não ora mais em línguas. De repente, o que eu ouço aqui, o que eu ouço ali, tem roubado a minha intimidade com Ele. Tem debate por aí dizendo que, cada absurdo. O meu povo tem cometido duas maldades: me abandonaram a intimidade, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas que não retêm a água. Alongar a nossa intimidade com Deus, precisamos de decisão. Não, Carlos, sabe o que acontece? É o inimigo que luta contra mim e não me deixa eu ter tempo com Deus. Tá bom, mas quem é que liga o celular e passa 2 horas ali nas redes sociais gastando o seu tempo? É o inimigo? É o inimigo que sempre olha para cá, olha para lá e rouba de você a intimidade? É o inimigo ou é as suas escolhas? A mesma intensidade que você tem nas redes sociais, está na hora de você mudar. Agora é evidente que hábitos repetidos podem até virar vícios, e vícios oprimem, amarra, mas nós precisamos entender que a responsabilidade é minha, e parar de culpar o diabo. É lógico que ele está ao nosso redor buscando a quem possa tragar, ele veio para matar, roubar e destruir, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e quem está em Cristo, o diabo não toca.
mas nós culpamos o diabo para não assumirmos responsabilidade da nossa negligência, da nossa falta de intimidade, da nossa responsabilidade de buscarmos a Deus. Alongar a nossa tenda, a nossa lona, estender, implica em decisão. E quais as consequências de não termos essa intimidade? Frieza espiritual. E olha o que Jesus disse em Mateus 15:8: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, será que estamos se aproximando, cantando bonito, pregando, ensinando, conversando, falando, sem motivação correta? Será? Mas o seu coração está longe de mim. Então a frieza espiritual, ela vai chegando sem você perceber, e vai envolvendo você. Segunda coisa que a falta de intimidade com Deus traz: desobediência, facilidade de andar longe dos princípios. Porque os que são segundo a carne inclinam-se, Romanos 8:5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não andeis na carne, não andeis nos seus impulsos, não andeis nas suas vontades. O fruto da carne gera morte. Outra coisa, a falta de intimidade tira de nós o propósito. Vivemos na nossa força, no nosso entendimento, e anulamos a fé. Começamos a esquecer de andar por fé, e andar por fé é você andar não pela realidade do hoje, mas pela convicção de que Deus está com você. Independente da crise que você está vivendo, você está convicto de que Deus está do seu lado. Mas se falta intimidade, você perde o foco, você perde o propósito. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero agora desafiar a cada um de nós, e eu me incluo nisso. Pela misericórdia de Deus, eu tenho permanecido fiel nessa caminhada de 45 anos. Eu nunca me rebelei contra Deus, eu nunca me desviei na nossa linguagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu quero mais de Deus. Eu preciso de mais de Deus. Eu quero intensificar a minha intimidade com Ele, principalmente porque se trata de dias trabalhosos, dias difíceis. 2 Timóteo 3 diz que nos últimos dias haveria dias trabalhosos. Homens amantes de si mesmo, a pessoas orgulhosas. Vivemos num mundo corrupto, e nós precisamos chegar até Deus, chegar, buscar e voltar à intimidade. Mas o segundo ponto que eu quero destacar: falta intimidade em relação ao próximo. Nós, infelizmente, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós vamos ser como os levitas e os sacerdotes, na passagem do filho pródigo, do bom samaritano, que eles viram aquele homem caído à beira do caminho. O sacerdote passou de largo, nem se importou com a dor. O levita, que aí está falando sobre os religiosos,
passaram e olharam aquele homem à beira do caminho, ferido, se tornaram insensíveis e foram embora. Mas o samaritano se compadeceu. Como falei a vocês, é lógico que existem desafios, e existe um contexto hoje desafiador para nós. É evidente que não dá para você pegar uma pessoa que vive na rua e dizer: venha para minha casa. Mas nós não podemos deixar que a insensibilidade nos impeça de dar uma ajuda para essas pessoas. É lógico que precisamos de discernimento. Qual é o tipo de ajuda, qual é o tipo de situação, de ação que vamos ter em relação a essas pessoas que vivem na rua. Mas nós não podemos jamais endurecer o nosso coração. Eu me torno insensível quando eu vejo aquelas pessoas com aquelas plaquinhas: estou com fome, estou desempregado. Eu falo: é golpe. Ah, não acredito. Ele está usurpando da sensibilidade das pessoas. Mas o que me impede de dar pelo menos, eu já prometi fazer isso, não fiz ainda. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. O que te impede você comprar aquelas bolachinhas, sabe aqueles pacotinhos de bolachinha, e você falar: filho, não tenho dinheiro, mas dá uma encostadinha no seu estômago, Deus te abençoe. Não, porque se eu der dinheiro vai usar para as drogas. É lógico que tem muitos que fazem isso. É evidente que muitos estão nessa situação. É evidente que há um movimento para que você não dê esmola, está certo. Mas uma bolacha dá para dar. Eu já falei isso para a Vera: não, vamos comprar um pacotinho daqueles, sei lá o nome, sabe, de pacotinho pequeno, e dá para a pessoa. Custa menos do que sei lá quanto. Mas nós, na insensibilidade, nós rotulamos. Todos são dependentes químicos e estão pegando dinheirinho para beber, para usar drogas. E muitos estão, é verdade. Muitos fazem isso para enganar, é verdade. Mas não endureça o coração. Pede sabedoria, criatividade. Eu estou falando para vocês, irmãos, porque essa palavra mexe comigo. Estou aqui confessando para vocês que eu tive não é eu, nós já tivemos essa ideia e não fizemos. E às vezes eu dou sim. Se eu estou com um trocadinho, eu dou. E nem pergunto se você vai. E tenho assim, quando eu vou dar, eu aproveito e já prego. Sim, eu faço isso. E muitas vezes eu pego os desviados nessa situação. Eu pego, a maioria são desviados. Mas então, não endureça o coração. É lógico que às vezes vai ter que falar: filho, eu não tenho trocado, mas Jesus te ama. É lógico que você não vai dar 50 para uma pessoa dessa, porque você tem que cuidar da sua casa. Então, que nós possamos ser mais sensíveis. Não vamos rotular as pessoas. Vamos olhar como Jesus olha. E não vamos nos tornar os sacerdotes e os levitas, passando de largo para aqueles que estão sofrendo ao nosso lado. Quando eu não sou sensível ao próximo, e não só aos que estão nessa miséria ou nessa necessidade, mas quantas vezes eu não sou sensível ao próximo, de pessoas que estão no mesmo nível que eu, pessoas do meu nível de relacionamento, mas eu não tenho nenhum discernimento. Paz, irmão, está tudo bem? Valeu, hein? Até mais. O irmão vai falar: não estou bem. Eu preciso falar: tudo bem, tudo certo. Quantas vezes pessoas te buscam como referência para ajudar? Essa semana eu tive uma experiência, ai meu Deus. Uma pessoa ligou para bater um papo comigo, para, sei lá, buscar uma referência. De repente eu estava dando conselho de tudo que é jeito. E eu levei irmãos, que eu desnorteei. E é uma pessoa amiga, e falou: não mora aqui, foi por telefone.
Ele falou: Carlos, eu não liguei para você para buscar conselho jurídico. Eu só liguei para conversar. Eu desmontei, irmãos. E eu falei: me perdoa. Me perdoa porque eu não tive sensibilidade para entender o que você queria. Era um contexto que os conselhos que eu dei tinha toda a coerência, mas eu não tive sensibilidade para ouvir a dor da pessoa. E realmente eu me retratei na hora e falei: me perdoa, por favor, me perdoa. Quantas vezes a pessoa começa a contar um problema para nós, a gente fala: não, eu já passei por isso, olha, o meu problema então foi um... E a pessoa ficou escutando você. Não, eu só queria falar do meu problema, da minha dor, da minha tristeza. Mas você conta a sua tristeza, que você fala: não, eu fiz isso, e Deus já me deu isso, já fiz aquilo. Nós precisamos ser sensíveis. Ai, Carlos, tem que aprender isso. Aprender a ouvir as pessoas. Como é gostoso dar palpite na vida dos outros. Quem concorda comigo? Não, não é palpite, Carlos, é conselho. Às vezes é. Lógico que a motivação sua é de abençoar, mas na verdade a maior bênção em relação ao próximo é aprender a ouvir. Seja tardio no falar ai e pronto para ouvir. Não, mas eu tenho que dar meu ponto de vista, eu tenho que dar a minha opinião. Intimidade com o próximo começa em você ouvir. Como é que você está, irmão? Está até na moda hoje uma coisa que Jesus já praticava. Hoje está na moda, em qualquer palestra que você vai, você tem que desenvolver a arte de fazer perguntas. Todos os palestrantes falam isso, mas aprenderam com quem? Está na Bíblia. Jesus sempre fazia boas perguntas antes de dar qualquer conselho. Queres ser curado? Tu és o Filho de Deus, tu o dizes. Então nós precisamos, sabe, no relacionamento com o próximo, aprender, orar sobre isso. Irmãos, eu tenho procurado, eu sei que é verdade, mas aprender a fazer boas perguntas. Jesus sempre fez boas perguntas. Como nós ouvimos domingo à noite, da onde vem e para onde vai? Como está o seu relacionamento na sua casa? Ai, eu não estou aqui, tá? Com a sua esposa, eu não estou aqui, tá? Com seu marido, com seus filhos. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com seus filhos? Pegação de pé? Que tal você aprender com Jesus a fazer perguntas? Teve um outro fato, nesta semana, num dos colégios. Um menino caiu, quebrou o dente. Ligaram imediatamente, intensamente, para chamar a mãe para vir no colégio. A mãe demorou para atender. E falou: olha, eu não vou aí, porque vai que eu vou. Aí ele acostuma, toda vez tem que me chamar. E a mãe não foi. E de repente o menino estava ali, estava dando todo o suporte. Aquele dente que tinha quebrado, ele cai. Durante todo esse tempo, poucos tempos, cai o dente. Eles pegaram, lógico, por técnica, por orientação, colocaram o dente no leite, porque diz que é bom, não sei lá. Eles fizeram tudo isso. E intensamente começaram a ligar para o pai. E o pai falou, chegou na escola: eu não acredito. Vocês precisam ser menos ansiosos. E o filho do lado nem falou com o filho, nem acolheu o filho.
Nem chegou, filho, o que aconteceu? Chegou já falando, não, vocês estão muito ansiosos, vocês ficam, minha esposa, ela teve não sei quantas ligações, eu estava trabalhando, olha quantas ligações você me fez, tá bom, vamos ver se vocês se acalmam mais. O filho tinha perdido o dente, e ele nem sequer abraçou o filho. Fala, tá bom, vamos embora. Como você tem tratado os seus filhos? Como eu tenho tratado a minha esposa? Como você tem tratado a sua esposa, o seu marido? Será que tem intimidade? Será que você está tão preocupado em ver os likes que você já não tem mais intimidade com seus filhos? E você, filho, eu vou pegar no seu pé também, não é só os filhos que estão aqui. Qual é? Você já perguntou para o seu pai, para a sua mãe, mãe, o que eu posso ajudar? Você lava seu prato? Você arruma a sua cama? Não, minha mãe faz para mim. E você está conversando com o seu pai, com a sua mãe pelo WhatsApp? Intimidade com o próximo. Nós precisamos pedir para que os deputados façam uma lei: proibido celular na casa. Eu vou ligar lá para o Nicolas fazer esse projeto para nós. Não é uma boa ideia? Proibido celular nas casas. Como você tem tratado seus filhos? Como você tem tratado os seus amigos? Você é o dono de toda a verdade e de todas as opiniões do mundo, e você quer dar palpite e conselho para todo mundo. Sejamos tardio no falar e pronto para ouvir. Chocante. Chocante. A intimidade tem sido saqueada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, ali tem bem e mal, que é o celular. Hoje é dia de reflexão. Intimidade com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Quanto tempo no dia você para consigo, você sozinho com você mesmo, respira fundo e pensa: quem sou eu? Por que penso o que penso? Por que estou sentindo o que estou sentindo? Por que estou tendo tais reações? Sonda, meu Deus. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos ter intimidade consigo mesmo, de você e com você. Mas você estando sozinho, o que você faz? Vai responder as mensagens, vai saber a última, vai no TikTok. Eu nem sei como é que entra nesse negócio. As outras coisas eu tenho, mas o TikTok eu não entro. Quantos minutos você perdeu de estar com você? E sabe, esse autoconhecimento, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão ansioso assim? Por que eu estou tão... Respira fundo. Deleita-te no Senhor. Se aproxima de Deus e Ele vai se aproximar de você. Você não tem tempo para você. E o que vai acontecer? Crise de ansiedade, crise das mais diversas, é pânico, é medo, é insegurança, é Rivotril, não sei das quantas, tomando não sei quanto de remédio para acalmar. Eu preciso acalmar. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos
aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você vai dormir nessa palavra, porque estou falando tão baixinho, mas é para chamar a sua atenção. Aquietai-vos, quer dizer, em outra versão diz, deixe de fazer, deixe de trabalhar, porque eu sou o teu Deus. Deixe de gastar tempo em coisas que não edificam. Lembre-se, o seu cérebro é uma terra fértil, e toda semente que entrar, se você não cuidar, ela vai germinar. A terra fértil, a terra, você planta semente de árvore frutífera e semente de veneno. As duas sementes vão germinar, porque a terra é fértil. E o nosso cérebro é uma terra fértil. O nosso interior é uma terra fértil. E aquilo que entra são sementes e vai gerar o fruto. Cuidado para não deixar semente de veneno entrar no seu coração. Quando você não cuida de você mesmo, você se torna uma pessoa insegura. Você se torna uma pessoa totalmente em busca de não sabe o quê. Vive buscando, fazendo, e não sabe nem o que está fazendo, mas está fazendo e está buscando, e não sabe nem o que está buscando, mas está correndo, vivendo de maneira alucinada. Queridos, é uma reflexão dura, mas é muito consciente. Eu não estou imune a essa palavra, eu estou sendo mexido com esta palavra. Como está a sua vida com Deus? A sua intimidade com Deus? Como está a sua intimidade com o próximo? Como está a sua intimidade com você mesmo?